E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a oposição ao governo do PT e como essa oposição pode ser feita de uma forma inteligente, e a gente ainda tem um campo muito grande para explorar dentro do acontecimento dos atos do dia 8 de janeiro. Para quem não lembra, aqueles atos que aconteceram em Brasília que resultaram numa quebradeira generalizada e que estranhamente o PT é contra a investigação desses atos. Beleza? Então bora pro vídeo. Antes de qualquer coisa, eu já te convido aqui a conhecer o meu canal, se inscrever, assistir meus vídeos, deixar um comentário aqui nesse vídeo para me ajudar a crescer no YouTube e levar essa mensagem para mais pessoas, beleza? Conto com a sua ajuda. Bom, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre por que explorar as possibilidades do porquê o governo do PT é contra a CPMI do dia 8. Apesar de ter sido um dos primeiros partidos que levantaram essa pauta, levantaram a CPMI do dia 8, a investigação para os atos golpistas, nos termos deles, aparentemente o governo do PT agora está investindo pesado contra a CPMI. Tá? E isso aqui não sou eu não estou inventando esse dado não, pessoal. Isso é uma coisa que todos os deputados, você pode pesquisar nas redes sociais, todos os deputados estão comentando, a própria imprensa já está comentando sobre isso, e é um fato, é dado. Inclusive, o governo do PT está distribuindo emendas altíssimas para os deputados retirarem as assinaturas. Tá? Então, assim, o governo do PT, o Lula, é contra a CPMI do dia 8, dos atos golpistas do dia 8. Curiosamente, apesar de ter dito durante a campanha que era totalmente contra colocar sigilo nos atos da presidência, o PT também colocou sigilo nas gravações do dia 8, que é uma coisa no mínimo curiosa, mas hoje, no dia 19 de abril, saiu um vídeo aí na imprensa que dá mais ou menos uma noção do porquê que o governo era contra a divulgação dos vídeos do dia 8, tá? E a gente vai comentar também sobre eles logo mais. Antes de qualquer coisa, vamos fazer aqui relembrar brevemente o que aconteceu. Os bolsonaristas, logo depois que o Bolsonaro perdeu, foram para frente dos quartéis acampar e ficaram lá do final de setembro até o início de janeiro, até o meio de janeiro ali, acampados frente dos quartéis por todo o Brasil. Inclusive aqui no meu estado, no Tocantins, não foi diferente. E por que eu estou relembrando esses fatos? Pessoal, todo acontecimento do dia 8, tá, que envolveu aquela quebradeira em Brasília, ela foi estimulada e foi cultivada dentro dos manifestantes bolsonaristas, dentro dos quartéis, dentro desses acampamentos que aconteceram nos quartéis. Tá? E para além disso, houve já toda uma divulgação nas redes sociais, já naquela época já estava acontecendo, no sentido de que haveria uma grande manifestação em Brasília, e se você tivesse dentro desses grupos, você ia ver que havia sim a intenção de promover uma quebradeira, de não fazer uma manifestação pacífica, tranquila, ordeira. Vocês já sabem que os grupos bolsonaristas já compartilhavam por diversas vezes manifestações nas redes sociais que davam a entender essa vontade de ter uma manifestação mais violenta, tá? Então isso não era nenhuma surpresa para ninguém. O que acontece? A Polícia Federal, a ABIN, também fizeram um relatório e encaminharam para o Flávio Dino, que apesar dele negar ter recebido qualquer tipo de documento nesse sentido, ele recebeu sim, tanto é que ele não só recebeu, como ele respondeu esse ofício, dizendo que já tinha tomado as providências, que já tinha informado o governador, mas agora o Flávio Dino muda o discurso, Vocês podem pesquisar aí no YouTube, você vai ver que ele vai falar que ele não reconhece o recebimento desse documento. O deputado Kim Kataguiri conseguiu acesso a um ofício que ele enviou respondendo justamente esse relatório que foi feito pela ABIN, pela Polícia Federal, no sentido de que já tinha tomado as providências, quando na verdade as forças de segurança nacional não estavam preparadas para receber esses manifestantes. Tá? Tudo que eles fizeram tudo que o governo Lula fez foi se limitar a proibir a passagem de ônibus para a Praça dos Três Poderes. Tá? O governo Lula tem um estranho envolvimento. Quando a gente vai falar das manifestações da quebradeira do dia 8 e a relação do governo PT, existe uma neblina sobre ela. Por quê? Vamos lá. Flávio Dino recebeu um ofício, aí ele nega que recebeu o ofício. Isso já é uma baita contradição. Tá? Flávio Dino disse que tinha tomado as atitudes necessárias,
tinha tomado as providências necessárias para evitar a quebradeira. Mas os atos que ele ordenou foram muito limitados a impedir a passagem de ônibus, sendo que os relatórios eram categóricos de que havia interesse em invadir, havia inclusive pessoas armadas com interesse de participar da invasão e fazer a segurança dos manifestantes, e havia o claro interesse de promover depredamento do patrimônio público. Agora que a gente já recapitulou o que aconteceu, por alto, as relações começam a ficar mais esquisitas quando o governo do PT distribui muito dinheiro para que os deputados tirem as assinaturas necessárias para que seja aberta a CPMI. A CPMI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, é a forma como o Congresso Nacional tem de investigar pessoas do governo, pessoas que geralmente têm foro privilegiado, ou ações que atentem contra a dignidade ou a integridade do Congresso Nacional ou de qualquer outro dos 3 poderes. É a forma como os deputados têm de exercer o poder de investigar, tá? E, estranhamente, o Lula está oferecendo milhões de reais em emendas para os deputados tirarem as assinaturas. Junto a isso, o governo do PT também colocou sigilo sobre as reuniões do presidente no Planalto e sigilo sobre as gravações do dia 8. Por quê? Que o governo ia tirar acesso às filmagens do dia 8 se ele não tivesse culpa no cartório. Por que o governo do PT ia oferecer milhões de reais para os deputados retirarem assinaturas se ele não tivesse culpa no cartório? Porque o Flávio Dino ia mentir sobre o recebimento de um relatório se ele não tivesse culpa no cartório. Tudo isso, meus amigos, tudo isso que eu falei leva a crer que, sim, o governo do PT tem culpa no cartório quando a gente fala dos atos do dia 8. E uma coisa muito curiosa que aconteceu hoje, no dia 19/4/2023, o mesmo dia em que nosso querido ministro do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, foi convocado para participar de uma reunião na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Tá? Ele também vai prestar esclarecimentos sobre os atos do dia 8, em que extremistas invadiram, blá, 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 blá. Ok, pessoal, hoje vai acontecer uma reunião muito importante. Já aconteceram outras reuniões também muito importantes com o cara que, na minha opinião, é o mais importante, mais central disso tudo quando a gente fala de governo do PT, que é o Flávio Dino, ministro da Justiça. O Flávio Dino tem claramente culpa no cartório. A gente perdeu uma baita oportunidade para interrogar o Flávio Dino e colocar ele frente a frente com o fato de que ele recebeu, sim, relatório e não tomou as devidas providências. Mas, infelizmente, a nossa oposição ao governo conta também com a ajuda, e aqui eu coloco entre muitas aspas, de deputados que foram eleitos no berço do bolsonarismo. E por que eu coloquei ajuda entre aspas? Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo que a gente vai poder ver a total incapacidade técnica de deputados bolsonaristas para fazerem oposição ao governo do PT. Pior do que isso, eu não acho que eles sejam capazes tecnicamente. Eu não acho que o Paulo Bilinski seja uma pessoa incapaz ou que o Eduardo Bolsonaro... Não. O Eduardo Bolsonaro é incapaz sim, tá? Retiro o que eu disse sobre o Eduardo Bolsonaro. Mas, por exemplo, Paulo Bilinski é um cara muito inteligente que teria as capacidades técnicas para colocar Flávio Dino numa posição muito complicada. Mas será que ele fez isso? A gente sabe muito bem que deputados bolsonaristas vivem na base do like, de funções midiáticas que não necessariamente trazem algum resultado dentro da Câmara, mas que para o público deles é muito eficaz. E eu vou te dar um exemplo. É um pouco surreal, atualmente, a gente falar em liberar armas, considerando que o governo do PT, que está no poder, considerando que ele está fortalecido, é começo de governo, e considerando que as pautas em relação à liberação ou facilitação das armas ficaram 4 anos paradas durante o governo do Bolsonaro. É um pouco surreal falar disso. É óbvio que isso dá muito voto com as pessoas da direita. É óbvio, isso dá muito voto com as pessoas de direita. Eu votaria num cara que é armamentista, entende? Agora, o problema é o seguinte, pessoal, é um pouco surreal falar disso numa comissão que está com um cara na sua frente, um representante do governo, que claramente tem indícios de que cometeu um crime de prevaricação, que claramente foi negligente e deixou que os atos do dia 8 acontecessem, permitiu. E você tem que usar esse momento que você está cara a cara com ele para confrontar ele sobre isso. As suas pautas de armas dão voto, Paulo Bilinski, dão muito voto. Eu votaria em você por elas, por essas pautas. Mas não é o momento de falar sobre elas. O momento que você tinha aí
era para fazer uma confrontação, confrontar o ministro, expor para ele: ô ministro, você disse que não tinha recebido nenhum relatório, mas você recebeu, olha aqui. Vamos ver o que o Paulo Bilinski fez aqui no dia, não sei que dia foi, mas foi na semana passada, dia 11/4, e vamos ver o que ele falou, e vejam aí se vocês entendem o que eu estou falando, tá? Pessoal, eu sei que eu escrevi o nome dele errado aqui em cima, mas ignorem isso aí. Para encerrar, presidente, Mao Tse-tung, Hitler, Stalin, Fidel Castro e Lula, todos eles têm algo em comum: a vontade de desarmar o cidadão. Dentro desse contexto, eu pergunto para Vossa Excelência: se Vossa Excelência acredita que o Estado brasileiro tem a capacidade de proteger todos os cidadãos. Muito obrigado. Bem, em primeiro lugar, eu quero fazer um desagravo ao presidente Lula, porque realmente não é justa a alusão, por duas razões. A primeira, a comparação histórica indevida em relação a certos personagens. Em segundo lugar, porque o nosso A comparação governo... é devida, Excelência. Presidente. Senhores, de parte a parte, não vamos interromper a fala de quem quer que seja, senhores. Ministro, retome, por gentileza, o seu tempo. Retome os 3 segundos lá, secretaria. Por gentileza. Papéis aqui, os deputados da oposição têm um papel, a situação tem outro, o ministro tem um, eu tenho um papel na presidência. Ministro, por gentileza. Então... Pois é, pessoal, depois desse acontecimento, a comissão virou uma completa bagunça e o ministro Flávio Dino simplesmente se levantou como o grande representante da moral e da boa política brasileira, frente a todos aqueles animais que ali estavam na comissão. Ele, como um cara muito polido e representante de toda essa boa política, levantou e saiu dessa comissão mais forte do que entrou. Tudo em virtude de uma incompetência técnica ou, no caso do Paulo Bilinski, talvez a vontade excessiva por likes ou a vontade de aproveitar para se comunicar com o seu público. Fato é que o ministro Flávio Dino saiu dessa comissão e continua saindo mais fortalecido a cada dia que passa em que ele não é confrontado com os fatos que podem sim incriminá-lo e levar à sua queda. Uma das principais e maiores quedas do governo do PT seriam justamente em um dos nomes fortes aí do governo, que é o Flávio Dino. Eu estou falando isso porque é muito importante que a gente, e de novo, eu já falei isso em outros vídeos, que a gente se una para fazer oposição. Esse tipo de coisa aqui é inaceitável. A gente só perde tempo, só perde voto e só fortalece os integrantes do governo. Olha que coisa interessante, olha que grande oportunidade nós temos hoje, quarta-feira, dia 19/4 de 2023. Dá uma olhada nisso aqui. Esse ministro, tá? Esse ministro aqui, o cara que representa o GSI, ele vai estar hoje lá no Congresso, tal qual o Flávio Dino estava. E nós temos a grande oportunidade de fazer as perguntas certas, tá bom? Então, vamos dar uma olhada aqui no vídeo e aí eu vou comentar depois. Exclusivo. A CNN teve acesso às imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto durante os ataques criminosos do dia 8 de janeiro. As mais de 160 horas de gravação de 22 câmeras mostram a ação dos integrantes do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, responsável pela segurança do Palácio. O ministro-chefe do gabinete, general Gonçalves Dias, também esteve no local na hora dos ataques. A reportagem exclusiva é de Leandro Magalhães. Esse que aparece na imagem é o ministro-chefe do GSI, general Marco Edson Gonçalves Dias. Ele está na antessala do gabinete presidencial, enquanto há criminosos no local. As imagens de câmeras de segurança a que a CNN teve acesso com exclusividade revelam o tratamento de funcionários do GSI e do próprio ministro Gonçalves Dias com os invasores, após cenas de depredação e ataques ao patrimônio público. Optamos por não identificar os militares do Gabinete de Segurança Institucional. São 22 câmeras e mais de 160 horas de gravação que mostram as decisões tomadas durante o ataque de 8 de janeiro, dentro e fora do Palácio do Planalto. Eram 2h55 da tarde. As câmeras de segurança do Palácio do Planalto registram o momento em que carros de apoio da polícia deixam uma das vias que dá acesso à Praça dos Três Poderes. Em seguida, os homens que formavam a barreira de escudos recuam.
Às 3h01, os primeiros criminosos invadem com facilidade o estacionamento do Palácio do Planalto, momento em que seguranças formam um cordão de isolamento, mas a vários metros de distância dos invasores. A câmera mostra a entrada dos invasores pelo outro lado do palácio. Essa outra mostra a sala onde ficam militares do GSI. Às 13h19, os militares deixam a sala. Em poucos minutos, chegam os invasores e o vidro da sala é quebrado. No circuito de segurança, é possível ver que os andares do palácio foram invadidos inicialmente por um grupo mais agressivo. Mesa foi quebrada, câmeras de segurança e o relógio que ficava no terceiro andar do palácio. Um outro grupo de invasores tenta organizar o que foi danificado, porém o relógio é derrubado novamente. Esse homem quebra a vidraça e um outro o chama a atenção. Homens do GSI circulam pelo palácio para recolher extintores e mastros de bandeiras. Alguns invasores usam os elevadores, mas correm após alguns seguranças agirem. Em outro momento, no entanto, os seguranças do GSI deixam o segundo andar. Em poucos minutos, o local é ocupado pelos vândalos e a câmera é quebrada. Em vários momentos, funcionários do GSI e os invasores circulam no palácio. As imagens às quais a CNN teve acesso mostram a presença dos invasores na antessala do gabinete do presidente da República. Aqui estão funcionários do GSI e os invasores, e também o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, no local dos ataques. Esse homem de camisa branca que aparece nas imagens é o capitão do exército, que, segundo fontes, era integrante do GSI na época. Ele caminha em direção aos invasores, faz um gesto para uma mulher e depois abre uma porta. Os invasores vão atrás e pegam água para beber. Esse mesmo militar aparece em pelo menos outras 10 vezes nas imagens. Em outro momento, o capitão do exército do GSI tenta conter um dos vândalos, mas não reage quando o homem pega um extintor de incêndio. Essa outra câmera mostra um militar perto do relógio quebrado. Ele fala com os invasores e chega a cumprimentá-los. Outros integrantes do Gabinete de Segurança Institucional também circulam próximos aos invasores. Nessa imagem, um militar entrega água mineral a um grupo. Às 4h29 da tarde, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, aparece sozinho no terceiro andar do palácio. Ele caminha pelo local e tenta abrir algumas portas. O ministro entra no gabinete presidencial. Em seguida, Gonçalves Dias volta pelo mesmo corredor e parece orientar os invasores a deixarem o palácio. Eles caminham em direção à escada, local de saída do prédio. Outros funcionários do GSI também parecem indicar o local de saída aos invasores, mas não se percebe nas imagens nenhuma ação do gabinete de segurança para deter os criminosos. A CNN entrou em contato com o GSI, nós questionamos o motivo da presença do ministro no Palácio do Planalto no momento da invasão. Hoje nós temos uma grande oportunidade que pode ser, de novo, destruída por deputados bolsonaristas. Fato é de que muitas convocações ainda vão acontecer com esse governo, tá? Muitos membros ainda vão comparecer à Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos. E cada vez que eles vão lá, cada vez que um ministro for lá e for confrontado com perguntas estúpidas, como a do Bilinski ou do deputado Eduardo Bolsonaro, que fizeram na convocação do ministro Flávio Dino, esses ministros, esses integrantes do governo e o governo, propriamente dito, vão sair mais fortalecidos. É por isso que o momento é de união, para que a gente faça uma verdadeira oposição que busque resultados concretos contra o governo e expansão das ideias e atos do governo do PT. E não somente likes, tá bom? Esse é o recado de hoje. A gente se vê semana que vem. Até mais.